Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Graças te dou porque Tu és bom e por permitir que mais um dia nós estejamos aqui presentes, em pé, podendo ouvir a Sua palavra, que é o alimento da nossa alma. Senhor, que a leitura de hoje seja segundo a Sua vontade, que o Senhor nos ensine e nos mostre o caminho na qual nós queremos andar, debaixo da Sua graça e debaixo das Suas mãos. Pai, seja conosco nessa manhã, seja conosco nesse dia, seja conosco todos os dias. Guarda-nos de todo o mal que possa proferir, possa proceder na nossa jornada. Do que o Senhor mostra que a cada quilômetro, a cada metro que nós andamos, mostra e confirme que estamos no caminho certo, para que não nos desviemos do caminho. Querido Pai, querido Deus, assim orei, confiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim daremos continuidade ao livro de Jeremias, no seu capítulo 15, que diz o seguinte: Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda: Assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com a espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás, por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão, eu os espalhei com a pá nos portões da cidade, deixei-os com 100 filhos, destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Terceiro lamento de Jeremias. Jeremias capítulo 15, verso 10 em diante. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia. Para toda a terra, nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem. Porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, Tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da Tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que, por causa de Ti, tenho sofrido afrontas. Achadas as Tuas palavras, logo as comi. As Tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo Teu nome.
Ó Senhor, Deus dos exércitos, nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor não passa, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. A vida solitária do profeta, figura do povo. Jeremias capítulo 16, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: não case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e os animais selvagens. Porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente, pegarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado,
porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, encheram a minha herança com as suas abominações. As nações voltam para Deus. Jeremias capítulo 16, verso 19 em diante. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O pecado engana e destrói. Jeremias capítulo 17, verso 1 em diante. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postos da deusa Azerá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas. E nos montes do campo darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo. E farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado, em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. Jeremias capítulo 17, verso 5 em diante. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não haverá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta a riqueza desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quarto lamento de Jeremias. Jeremias capítulo 17, verso 14 em diante. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra, mas eu não me recusei a ser pastor. Seguindo-te, também não desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze paz sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. O sábado. Jeremias capítulo 17, verso 19 em diante. Assim me disse o Senhor: vai e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois, vá também a todos os outros portões de Jerusalém, e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram
por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam da casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões desta cidade, no dia do sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, ele e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocausto, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça na casa do Senhor. Mas, se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. O vaso do oleiro. Jeremias capítulo 18, verso 1 em diante. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, converteram-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Quinto lamento de Jeremias.
Jeremias capítulo 18, verso 19 em diante. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem de suas casas, quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado. De diante da tua face, sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. O pote quebrado. Jeremias capítulo 19, verso em diante. Assim diz o Senhor: Vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinnom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocente. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale de Ben-Hinnom, mas o Vale da Matança, porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porém esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete, as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Serão imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar. Pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Jeremias e o sacerdote Pazur. Jeremias 20, verso 1 em diante. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor,
Ouviu Jeremias profetizando essas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magor-Missabib, pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros do rei de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Sexto lamento de Jeremias. Jeremias, capítulo 20, verso 7 em diante. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados, denuncie, e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu o seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Jerusalém será destruída. Jeremias capítulo 21, verso 1 em diante. Palavras que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias. Pergunte por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós? Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei de Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas, contra o rei da Babilônia e contra os caldeus.
que estão cercando a cidade. Essas armas eu os ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes desta cidade, tanto as pessoas como os animais morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregareis Edequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, todos os moradores desta cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida. Ele os matará a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade, não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida, pois voltei o meu rosto contra esta cidade para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem. Diz o Senhor, ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias e livrem o oprimido das mãos dos opressores, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Eis que eu sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. Profecia. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Jeremias. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque tu és bom e permitiste com que nós chegássemos ao fim, tanto o fim do dia e o fim da leitura, debaixo da sua presença e debaixo da sua graça. Pai, venha ser conosco nesta madrugada, que o Senhor nos abençoe e dê-nos uma noite abençoada e próspera, que nós tenhamos paz e durmamos com certeza que o Senhor está conosco dia após noite. Senhor, que essa mensagem chegue a mais gente com a ajuda da partilha e do like de quem me ouve. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.